Nomenclatura dos ônibus Mercedes-Benz. Então, antes de tudo, antes de começar os nomes, o que significa cada letra, cada número, é importante falar sobre o seguinte, que chassi é diferente de motor. Não é uma, duas pessoas que me vieram, foram muitas pessoas mesmo que vieram e sempre vêm me perguntando: qual é o motor desse ônibus? Tá, tem gente que quer saber mesmo o motor, mas tem gente que pergunta o motor querendo saber o chassi. Daí, qual motor? Aí eu, vou lá e, é um OM 904LA. Aí a pessoa fica, tava esperando um OF, um OH, aí se confunde tudo. Então, tem bastante diferença, é importante não misturar. Motor é motor, chassi é chassi. O motor é uma parte do chassi, é uma peça que está encaixada dentro do chassi, e o chassi é o todo. Então, não dá para misturar. Não pergunta mais qual é o motor querendo saber o chassi. Eu quero saber o chassi, e numeração de chassi é outra coisa. Eu quero saber o chassi, não quer dizer aqui eu quero saber a numeração de chassis, eu quero saber qual é o modelo do chassi. Mas vamos lá. Até porque o mesmo motor ele pode ser colocado em vários tipos de chassis. Como a gente já tem o OM366LA, ele tem no F1620, no F1721, no H1420, o H1421L, o 371L, entre outros. Então, o mesmo motor pode estar em vários chassis. Então não dá para perguntar qual motor que é. Tu também não sabe, às vezes eles mudam. Pode mudar, sim. Legalmente pode mudar. A gente sabe que muitas vezes não, eles mudam o motor de forma totalmente legal, né? Mas legalmente pode ser mudado seguindo as regras do Inmetro e do Detran. Então, dentro do chassi tem vários tipos de sistema: motorização, sistema de transmissão, de embreagem, de freios, sistema elétrico. O quadro de chassis, que é aquela parte laranja ali, que é tipo escada nesse caso aí da imagem. Então, sistema de direção, suspensão, eixos, rodas. Então, isso tudo faz parte do chassi. Quando o fabricante cria um novo chassi, tem todos esses sistemas integrados no chassi. Então não tem como dizer, é um motor tal, tá, mas não quer dizer muita coisa. Tem suspensão a ar, não tem. Isso faz parte do chassi. Então, sem confusão, sem confundir chassi e motor. Vamos começar aqui, o chassi tipo escada, que é aquele, o OF1722M, ele tem um exemplo, eu botei o OF1722M/59. Aí os que se aplicam aqui é aquele tipo L608D, L708E, LO814, LP1113, LPO1113, todos os tipos de OF, OF1519, OF1418, todos os tipos de OH. Então, e o que não se aplica aqui nessa situação é o L312, o LPO 321, 331 e o 344. Depois eu vou explicar por quê. Então, a primeira parte, que é aquela parte ali que é o grupo alfabético, que é o tipo de chassi. Eu não vou começar a falar esses nomes em alemão, porque a Mercedes-Benz é Alemanha, então todas as letras são correspondentes em palavras alemãs. Então, alguma coisa até vou falar ali, tipo Omnibus Front, Omnibus Rec, não sei se está certo ou não, porque a gente está no Brasil, falamos português, ponto final. Eu não estou falando com nenhum alemão desse caso aqui. Enfim, o L de chassis com cabine semi-avançada, LP, chassis com cabine semi-avançada e pedais suspensos, o LO, chassis para cabine semi-avançada para ônibus, micro-ônibus no caso, mas, né, naquela época, carregava passageiros, chamavam de ônibus. LPO, chassis com cabine semi-avançada com pedais suspensos para ônibus, e o OF e o H que a gente já está acostumado, que é o ônibus front e o ônibus rec, que é o motor dianteiro e motor traseiro. Aqui, aquela questão da cabine semi-avançada, no LP, geralmente a porta ela fica após o eixo. Então a cabine semi-avançada é que o eixo fica um pouco mais na frente.
Falando bem simples, bem rápido, bem direto, quando o eixo está mais deslocado para frente, é uma cabine semi-avançada. Isso aqui é de ônibus, tá? Tem muita gente que vai vir de falar de caminhão. Até pode se aplicar a caminhão, mas aqui o objetivo, o foco do vídeo é o ônibus. Então nem vou citar caminhão, vou fingir que nem existe. Então vou falar só sobre ônibus. E o LPO, que é o para ônibus, antes é o LP, né? O LP, que é o pedais suspensos e a cabine semi-avançada, adaptado de caminhão para ônibus, que tem aquela porta adiante do eixo. Agora, o LPO, que é o para ônibus mesmo, geralmente vem a porta no balanço dianteiro, que é na frente da roda. Então, essas seriam as diferenças mais consegue enxergar melhor entre o LP e o LPO. Antigamente o LP ele era feito para caminhão, aí que adaptavam para ônibus. Agora, depois começou a ser fabricado o LPO, que era para ônibus, mas ainda assim, dependendo da demanda, eles ainda utilizavam chassis de caminhão para encarroçar em ônibus. A segunda parte, que é o grupo numérico, que são aqueles 4 próximos números. Agora eu vou falar primeiro dos 2 primeiros números, que é o PBT, o peso bruto total, admissível em toneladas e valor arredondado. O que quer dizer esse valor arredondado? Que é aquele que vai de 0 até 5, arredonda para baixo. De 5 até 9, arredonda para cima. De 0 até 4, arredonda para baixo. De 5 para 9, arredonda para cima. Então, aqui tem todos os pesos dos chassis para ônibus da Mercedes-Benz, que é de 6 a 17 toneladas, né, nos chassis tipo escada. Eu vou dizer, mas tem o 18, não sei o que, mas isso daí é outro tipo de chassi. Agora o chassi tipo escada vai até 17 toneladas. E aqui tem algumas questões, a questão do arredondamento ali, por exemplo, 8 toneladas, que tem o 7.500 e 7.700, porque foi arredondado de 7.5 toneladas, foi para 8. E aqui, só para não confundir, é o LO 610, por exemplo. Então, vamos dizer que o 06. Só colocar um número 0 ali para não confundir ali com o F1722, que são os 2 primeiros números. Mas no LO 610 são 3 números ali, só tem o 6, depois tem o 10. Então, finge que é 06. Então, 6 toneladas, 7, 8, 9 até o 17. A segunda parte é a potência, conforme norma DIN, NBR, valor arredondado. Aqui tem uns quantos poréns aqui, aquela questão ali do LO 608, LO 610, tem o 610 de 109 cavalos e tem o 610 de 110 cavalos. A mesma coisa com o LO 712, 812, que tem 110, 115, tem o de 122 cavalos, e aqui tem até aquela questão, é arredondado, mas tem alguns poréns ali, que nem o F1313, 130 cavalos, o F1314, 130, e depois eles começaram com a mesma potência de 136 cavalos, o F1314, aí foi para o F1315 de 136 cavalos. Tá, mas 136 não deveria ser o F1314? Mas naquela época já existia o F1314, então eles passaram para o F1315. Foi só uma questão de marketing, nem foi a questão do arredondamento ali. Então tem o F1722, que é 218 cavalos, 218 arredondado, foi para 220, então ficou 22. Então aqui é o arredondado. Aí a questão da letra, o M do F1722 ali no nosso exemplo, então isso significa as características do veículo. O D, motor a diesel, no LO 608D, 412D. O E é o aumento de PBT só no LO 708E, os mais antigos, ele significou aumento de PBT, aí nos mais novos o E significou motor eletrônico, LO 712E, motor eletrônico. O G, movido a gás, o H1623LG, o L, suspensão a pneumática, suspensão a ar, tem a sua correspondente ali em alemão, como o H1621L, o H1421L. O M é multiuso, mas o M não é de multiuso, é daquela sigla ali em alemão,
que eu não sei dizer, mas acredite em mim, é dali que veio. Então, significa multiuso, né? Com várias aplicações, urbano, rodoviário. E o R, eixo alto e reforçado, para aplicações fora de estrada, como o F1519R, LO916R. E a última parte, que é o 59, que é a distância entre eixos. Aqui é em milímetros, só que aqui é o valor truncado. Diferente da potência e do peso, que era arredondado, aqui é o valor truncado. O que é truncado? É cortado. Simplesmente corta um número. Ali tem exemplos ali do 29, que é 2.950 milímetros. Se eu fosse arredondar, seria 30, porque do 5 para cima arredonda para 30, mas não é o valor arredondado, é o valor truncado. 2.950, 29, pega, corta o resto e tira fora. É a mesma coisa ali do 51. 51, 70. Seria 52 se fosse arredondado. Mas como no arredondado é cortado, 51, corta o resto fora e pronto. Ali está o valor 51. No caso do F-22M, 59,50, né? Que é o mais comum da gente ver na rua. Agora vem aquela questão do chassi tipo plataforma, módulos e integral. Integral quer dizer monobloco também. Que seria esses tipos, o A321, o A362, o A370, o A371, o A400, o A500. Então agora se encaixa esse tipo de chassis. Grupo alfabético do veículo, a primeira parte, O, ônibus, chassis para ônibus. Aqui não tem nenhuma outra derivada. Grupo numérico, que é o modelo, que seria a designação do chassi, aí depois o número de ordem do projeto de fábrica. Então tem a designação da série do chassi e depois é o número da ordem de fábrica, que seria um código que eles usam lá para o modelo do motor. Por exemplo, estamos lançando o modelo número 1, modelo número 2, versão 1, versão 2 do modelo 1, modelo 2. Isso é interno de fábrica, não cabe ficar explicando sobre isso. Aqui que entra aqueles que estavam na exceção lá do chassis escada, que é o L312, o LPLPO 321, 331, 334, que é a mesma coisa, só a questão das letras é a mesma definição, que é o chassi com cabina semi-avançada, com pedais suspensos e para ônibus. Só que aí mescla com essa parte do grupo numérico do tipo chassi plataformas integral, que seria esse grupo numérico aqui, que é a designação do chassi, da ordem de fábrica, a ordem do modelo do motor. RSD, que a gente vê lá no exemplo do A500 RSD 2436/30, a parte do RSD são as características do veículo. Aqui tem um monte de letras, um monte. Esse aqui, e eles mudam. De acordo com o período da fabricação do chassis, até muda um pouco o que significa cada letra. O A é de articulado, D é um eixo adicional, ó, 500 RSD, um eixo adicional, porque o D tem um, agora tem o RSDD, que são dois eixos adicionais, que é o terceiro e quarto eixo a mais, né, do veículo, no chassi. O E, o aumento de PBT, até os modelos RSE, e o G, motor movido a gás, a mesma história do chassi tipo escada. L, suspensão pneumática urbana, no caso do O371, o L, O400, o L, O400, o P, seria urbano padrão, não, isso não veio ao caso. Mas o L na questão urbana é para suspensão a ar. Na questão rodoviária, que é os modelos O371 RSL, O400 RSL, que seria o chassi alongado, que é o entre eixos maior. O P é a característica de veículo padrão, O400 UP, O371 UP. O PL tipo plataforma, O400 PL. Tem O362 PL também, PL é tipo plataforma. Plataforma não é o tipo chassi, são módulos ajustáveis, são peças que vão encaixando para ser mais simples, rápido e mais direto. R é para rodoviário, ali dá para incluir no O500 RSD, rodoviário. O S, suspensão pneumática rodoviária, O500 RSD, rodoviário, suspensão pneumática e um eixo adicional. O500 RSDD,
Rodoviária, suspensão pneumática e 2 eixos adicionais. O500MA, multiuso, como tá ali, multiuso e articulado. Então, essas letras elas são cumulativas. Quando precisa colocar mais detalhes, vai incluindo mais letras. ST, tipo plataforma urbana, O371 o PST. TR, chassis para trólebus. Esse aqui só tem um, que é o O371TR. O chassi para urbanos até o O400 e a partir do O500 significa piso baixo. Então, o O400UP é o urbano padrão, O400UPA, urbano padrão articulado. Aí depois, a partir do O500, o U significava piso baixo. O500UA, urbano articulado. O500U, o urbano, piso baixo. Aí O500MA, multiuso, articulado. Tudo letras cumulativas. Agora vem alguns poréns, algumas diferenças. O que seria o bug? O bug, que às vezes a gente vê o A500R bug. Ele é aqueles módulos ajustáveis que eles já vêm de fábrica a partir do módulo da frente, o módulo traseiro, encaixado no outro só para transporte. Eu vou transportar da fábrica para a encarroçadora, eu não vou transportar ele inteiro. Eu vou compactar ele para caber mais no caminhão para levar para encarroçar. Então eles são módulos ajustáveis, né? Mas aquele para ônibus rodoviários, que tem aquele bagageiro passante, que chamam, quando tu abre o porta-mala, tu consegue enxergar o outro lado a outra lateral. Então tu consegue passar por baixo dele. Diferente do tipo escada, que tem o ferro ali, que tu não consegue passar. Tu só vê a parte do porta-mala de um lado, termina ali, e a porta-mala do outro lado do ônibus. Não tem comunicação entre os dois lados. Então, esses são os módulos ajustáveis. Também serve para piso baixo. No caso de ônibus urbano, tu simplesmente tira um espaço dele, coloca umas estruturas para segurar o piso do ônibus. Então, tu consegue o nível da calçada para um embarque mais facilitado. Agora tem o caso do O321 e o O352. Aqui também são designações diferentes. E aqui eles são cumulativos também, ó, 321H, HL, HST, HLST. Isso aqui é uma coisa bem difícil de encontrar também, essas definições. Então, cada um tem uma definição em alemão. H, motor traseiro, L, alongado, S, interurbano e ST, urbano. Aqui tem meio que não é tão intuitivo assim, porque o S é interurbano e o ST é urbano. Então, tu vê HS, HST, HLST, HLS. Então tem várias combinações que podem ser feitas no O321 e o O352, antigamente, né? Agora tem o caso do O364. O O364, ele combina o 11R, 12R e 13R. O R, tá ali o nome em alemão, que significa fileiras. Então são 11 fileiras de banco no interior, 12 fileiras e 13 fileiras de banco. Esse se aplica ao urbano e rodoviário, do 364, só que o urbano geralmente é o 11R, o 13R não tem urbano, tá? O 13R é só rodoviário, que é aqueles monobloco A364 que tem uma janelinha pequena lá no fundo, que eles são maiores. Agora, o urbano, ele tem acompanhado o 101 e o 111, que seria o PBT. Só o PBT que é um pouco maior do 111 do que do 101. Então, essa diferença é fileiras, o 13R, 12R, 11R. Aí depois o 2436, que vem do A500RSD, do exemplo ali, é o grupo numérico. A mesma coisa do chassi tipo escada, o PBT arredondado e a potência também arredondada. E depois o 30, também é a mesma história lá do chassi tipo escada, é distância entre eixos. Aqui só tem o diferencial ali, que é o do 30, que dessa vez aparece o 30, que são módulos ajustáveis, como eu expliquei antes. A parte dianteira, a parte traseira encaixa para transporte, para levar até o encarroçador. Então, por isso que sai de fábrica com a plaqueta ali /30, que seria módulos, que tu já identifica que são módulos ajustáveis. Porque antigamente também tinha plataforma em tipo chassi, que não era módulos, era uma inteira e vai assim mesmo. Por exemplo, o A400 RSD antigamente ele era inteiro, era tipo um chassi escada, mas não era escada,
porque tinha bagageiro passante, mas ele vinha de fábrica já montado. E agora, pelo O500, ele já vira modos ajustáveis. Até no final da fabricação do O400, ele até já começou a ser os módulos ajustáveis, mas antes disso era chassis. Então, essa parte é exatamente igual ao chassi tipo escada, não vou ficar explicando de novo. E só por ter falado ali sobre o motor, aqui vamos ver o que significa a sigla do motor. Por exemplo, motor OM366LA. Então, no motor, na plaqueta do motor, ele tá assim, OM366LA ponto 2, é o II, barra 23. É assim que geralmente tá. Não necessariamente esses números, essas letras, é claro que vai mudar de acordo com o modelo do motor. Mas o que significa isso daí? O OM, a gente já está acostumado com o O sendo ônibus, é meio intuitivo, mas não, o O é ciclo diesel, é motor ciclo diesel, até porque OM tem nos caminhões da Mercedes-Benz e não é para ônibus, não é um motor para ônibus. O O significa óleo diesel em alemão. E o M é motor. Tanto é que os motores do ciclo Otto, que são os Hs, eles não têm o O. É o M366 LAG. LAG, M366, então não tem O. Então o O, ciclo diesel, não é ônibus no caso de motor. O que é o 366? Aquela mesma história do chassi tipo plataforma. Só que nesse caso, referente ao motor. O primeiro número ali é referente à série do motor. E os outros dois é o código referente à construção do motor. Por algum motivo, eles colocaram isso daí, é questão interna de fábrica. Então, a versão 6 do motor 6, o projeto 6. Às vezes eu estou criando um projeto, eu quero dar um nome pro projeto que eu quiser. Não quero seguir uma sequência. Não é, às vezes é um projeto novo. Seguimos o padrão daquele motor, ele é fabricado assim. Eu quero mudar o padrão, então eu crio outro código. Não, eu quero seguir esse padrão e só quero alterar. Então eu continuo com esse mesmo código. Eu quero criar um novo motor, aí eu crio um novo código. Por isso que tem ali O364, O365, O366, aí daqui a pouco pulou para O500, O400, O371. Então são projetos diferentes, são sequências diferentes, depende do tipo de fabricação. O que é o LA? Características do motor. O A é turbocompressor, o L é intercooler, radiador de ar, e o G é a gás. Tanto é que tem os motores OM364L, só com intercooler, OM364A, não, OM364A, só com turbocompressor, ou M364LA, com turbocompressor e intercooler. Não é só o L, é só o A ou o LA. E depois tem o LAG, que é tudo isso, mais o gás. O que é aquela parte do 2 ali? São as normas de emissões de poluentes. 1 Euro 1, 2 Euro 2, 3 Euro 3, 4 Euro 4, 5 Euro 5, 6 Euro 6. Só a diferença aqui que o Euro 4 não teve no Brasil. Tem um vídeo lá sobre as normas de emissões, eu explico por que não teve aqui no Brasil, mas basicamente é isso que significa esses números em romano que tem depois ali no número do motor. O que é esse 23? É o número de certificação do projeto, é aquela questão da homologação do motor. Número interno, não tem como... Tem a definição, mas também não cabe discutir o que é aqui. Aqui alguns exemplos dos motores da Mercedes-Benz para ônibus. Ali dá para ver aquele 352, 352A. A gente já sabe ali que tem o turbocompressor. E outra aspiração normal, aspiração natural. Lá no fundo, lá embaixo, lá o M366, M366LAG. Aí depois, o primeiro grupo ali são de sprinters, de MB180L, então só as vans. E aí depois tem aquela história do AM355/5/6, que são a quantidade de cilindros, 5 cilindros, é o mesmo motor com 5 cilindros, 6 cilindros. Tem algumas nomenclaturas aqui que o 6 indica a quantidade de cilindros. 6 cilindros, 4 cilindros, mas como mudou bastante a questão do projeto, não adianta eu dar uma definição exata. Para esses motores é a numeração de cilindros. Já pro 500 já não, o AM904 agora o AM352 já não funciona. Então não só o código referente à construção do motor. É mais fácil dizer assim que é melhor para entender. Então, basicamente, sobre nome de chassis e carroceria,
carrocerias por causa do monobloco Mercedes-Benz, né? Então a questão do... que é muito difícil de encontrar essas definições, né? Não encontrei um lugar, uma definição exata. Às vezes, me disseram que era isso, me disseram que era aquilo, mas não tem como provar. Não tá aqui, é por causa disso, é por causa disso. Basicamente, são letras em alemão, veio da Alemanha, são letras em alemão. Ponto final. Agora é só descobrir o que significa. Então tá aí todas as definições. Por favor, não perguntem mais que motor é esse, querendo saber do chassi. Agora já tem uma boa embasamento aí para saber a diferenciar um do outro e não sejam teimosos quanto a isso. Até o próximo vídeo.